Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Pela palavra hoje que está em 1 Reis, capítulo 13, que nos diz assim: Eis que um homem de Deus, pela palavra do Senhor, veio ajudar a Betel, e estando Jeroboão junto ao altar a queimar incenso, clamou para o altar pela palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, o qual sacrificará sobre ti aos sacerdotes dos lugares do altar que queimam sobre ti incenso, e sobre ti queimam ossos de homem. Naquele mesmo dia deu um sinal, dizendo: Esse é o sinal do qual o Senhor, eis que o altar se quebrará, e em cinzas que sobre ele está se derramará. Irmãos, eu vou ler até aqui, porque a história desse homem de Deus é uma história muito longa. Então, os irmãos podem ler do capítulo 1, do capítulo 13 até o do versículo 1 até o versículo 10. Mas eu vou estar explicando até o capítulo 10. A palavra nos fala aqui de um homem de Deus. Esse homem de Deus era muito temente. Então, nesse tempo, existia um rei chamado Jeroboão. Ele era o rei de Israel. Então, o Senhor levantou um profeta de Judá, esse homem de Deus que não tinha nome, a palavra só fala que ele é um homem de Deus, em outras versões está como um varão. Então, esse homem de Deus, o Senhor levantou ele, e ele, muito temente a Deus, homem corajoso, foi lá e profetizou sobre o altar de Jeroboão, dizendo: você, altar que queima incenso para outros deuses, Deus vai derrubar esse altar e ele vai se transformar em cinzas. Então o rei Jeroboão ficou irado com o homem de Deus e disse assim: manda prendê-lo. Então, quando quiseram prender o homem de Deus, a mão do rei secou. Então ele ficou desesperado por isso. E ele falou assim: clama ao teu Deus que tenha misericórdia por mim, ore por mim para que a minha mão volte ao normal de novo. Então o profeta foi lá e orou e a mão dele voltou ao normal de novo. Então ele queria agradecer o homem de Deus e disse assim: homem, vem aqui na minha casa, que eu quero te agradecer, vamos lá fazer uma ceia, vamos lá na minha casa, comer e beber lá. Então ele disse: não, na tua casa eu não vou, porque a ordem de Deus era que eu não vá na casa de ninguém, mas que eu entregasse somente a palavra de Deus e eu fosse embora dessa cidade que se chamava Betel. Então, assim que a mão do homem voltou ao normal, né? No mesmo instante também o altar se quebrou e virou em cinzas. Então o rei ficou com muito medo e deixou o profeta embora, né? Porque se cumpriu aquilo que o profeta falou através de Deus. Então o profeta de Deus, ele pegou e deu uma paradinha para descansar embaixo de uma árvore. Mas tinha umas crianças lá que viram tudo o acontecido e foram lá e comentaram com o pai deles: pai, olha, foi um homem de Deus lá e aconteceu isso, olha, quebrou o altar em cinza, tudo que ele falou aconteceu, a mão do rei secou, ele ficou desesperado. Então o pai ficou muito curioso. Esse era um velho profeta, né? Então era um homem já velho que era profeta. Então esse homem foi atrás do homem de Deus. Mas a ordem que o Senhor tinha dado é que ele não voltasse atrás, que ele não voltasse para aquela cidade. Então esse homem, esse velho profeta, enganou o homem de Deus.
e falou assim: homem de Deus, venha comigo na minha casa, comer e beber na minha casa. E ele disse assim: não, eu não posso voltar nessa cidade mais. Mas então ele disse assim: não, mas foi um anjo que falou para mim que você poderia voltar sim. Então o homem de Deus foi enganado. E ele voltou na cidade, ele voltou na casa do falso profeta. Ali o Espírito de Deus, na hora que ele estava na mesa comendo, o Espírito de Deus tomou o velho profeta e falou: você, o homem de Deus, você desobedeceu a ordem do Senhor, porque não era para você voltar. E você morrerá e não será enterrado na tua cidade. Então o homem de Deus se entristeceu, né? Então o velho profeta arrumou um burrinho lá para ele e ele foi embora. E quando ele chegou num certo caminho, assim que ele estava indo, um leão matou ele, né? Mas o leão não devorou ele. O leão só matou ele e ficou ali do lado do corpo dele. Então, irmãos, contando para vocês essa história, o que Deus quer dizer para nós hoje? O Senhor nos fala assim: ó, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, porque essa palavra não é somente para o homem de Deus, mas também para a mulher de Deus. Então, Deus diz assim, ó: vá e faça a minha obra, mas não volte aos teus velhos caminhos. O que o Senhor diz? Me obedeça, somente me obedeça e não volte para trás no caminho que você vivia, na vida que você vivia. Não volte para trás. Então, irmãos, esse homem era um homem muito temente a Deus. Então você, serva de Deus e servo de Deus, que é muito temente a Deus, que Deus te usa muito, cuida, porque o inimigo quer te derrubar. Então esse velho profeta, usado de Satanás, enganou, porque o pai da enganação é Satanás. Então Satanás, usando esse velho profeta, sabendo que Deus falou, não volta para trás. Então ele foi lá e convenceu o homem de Deus a voltar atrás, a regredir na vida que ele vivia. Então Deus está dizendo para você hoje: não volta para trás, não regride, não volta a viver aquela vida que você vivia, aquele mundo que você vivia, aquela cidade que você vivia, aquela casa que você vivia, que eu te tirei daquele lugar. Eu te tirei para você andar no mundo, para você pregar a minha palavra, para você ser meu profeta. Então Deus te abençoou, Deus te tirou daquela casinha simples, daquela casinha humilde. Você que não tinha um carro, Deus te deu um carro, Deus prosperou na tua vida. E Deus diz: não volte atrás da vida que você fazia. Então, irmãos, vamos vigiar. Deus está deixando um recado para mim e para você. Não volte a fazer as coisas que você fazia, se envolver com os amigos que não temem a Deus, ficar em rodinha com eles, tomar aquele golinho com eles, se envolver nas drogas novamente. Então Deus nos dá esse recado, porque o que aconteceu com o homem? Ele foi desobediente, ele voltou atrás dos caminhos dele. Então Deus nos deixa um recado hoje: vigia, porque o leão está logo ali na tua frente querendo te devorar, que é Satanás. Ele usou o falso profeta para enganar. Cuida com pessoas
que querem tirar você do teu ministério, pessoas que querem tirar você da tua igreja. Olha, vamos lá na minha igreja, vamos lá conhecer minha igreja. Ó, irmão, fica aqui na minha igreja, que é mais perto da tua casa. Irmãos, vigia, porque não é aí que o Senhor quer que você fique. Ele está falando com você, fique aonde você está, até eu dar a segunda ordem. Assim te diz o Senhor. Não vá atrás de conversa de pessoas que se dizem que são servos de Deus, mas que estão dentro da igreja e já não têm temor nenhum de Deus, estão sendo usados pelo inimigo para fazer contendas sobre você, para que você se perca, para que você fique triste, abatido, igual aconteceu com o homem de Deus. Não volte atrás, porque se você voltar atrás da vida que você vivia, o leão, que é Satanás, vai te devorar e você vai perder a tua salvação. Assim te diz o Senhor nesse dia. Cuida, vigia com que as pessoas falam com você. O homem de Deus, ele não vigiou. Além dele não ter obedecido ao Senhor, ele não vigiou. Por quê? Porque quando o falso profeta foi lá falar com ele, porque aquele velho era um falso profeta usado por Satanás, quando ele veio para falar com o homem de Deus, o homem de Deus não vigiou, ele não orou ao Senhor e perguntou: Senhor, isso veio de ti mesmo, Senhor? Senhor, confirma para mim, Senhor, essa revelação que está falando a meu respeito, Senhor, veio de ti, Senhor? É para mim sair daqui? É para mim sair dessa casa? É para mim sair aqui desse ministério, Senhor? É para mim sair dessa igreja? É verdade isso, Senhor? Irmãos, vigia no que o inimigo vai dizer para vocês. Nem toda profecia, nem toda palavra é de Deus. Por isso que a palavra fala: provai os espíritos. Recebeu uma profecia e você vê que realmente não é de Deus, irmãos, vigie. Vigie, porque se você voltar atrás e não obedecer ao Senhor, você vai perder a tua salvação, como aquele homem perdeu a salvação dele. Esse homem de Deus, ele perdeu a salvação por desobedecer, por não vigiar, orar ao Senhor e perguntar se aquilo tinha vindo do Senhor. E a coisa mais importante, porque esse homem morreu, porque esse homem morreu por uma consequência muito importante, porque ele não se arrependeu. Irmão, tudo de errado que a gente faz, para tudo existe arrependimento. Só não tem arrependimento para quem peca contra o Espírito Santo. Mas quando a gente peca contra Deus e contra Jesus, o Senhor nos perdoa. E o erro desse homem de Deus foi que ele desobedeceu ao Senhor e não pediu perdão. Enquanto ele pegou o burrinho dele ali, ele poderia ir durante o caminho pedindo perdão ao Senhor. Ah, Senhor, me perdoe, Senhor. Ele pegou e se encostou embaixo daquela árvore e ficou triste, ficou abatido. Ali Satanás conseguiu trabalhar na mente dele para deixar ele mais triste, mais abatido. Olha, para você não tem chance mais, não adianta pedir perdão. Mentira de Satanás, porque tudo tem perdão, só não tem perdão contra o Espírito Santo. Mas se você não pecou contra o Espírito Santo, você tem perdão sim. Esse homem morreu porque ele não pediu perdão a Deus. Então esse erro do homem de Deus. O maior erro do homem de Deus é ter cometido o pecado e não ter pedido perdão ao Senhor. Se ele tivesse pedido perdão, o Senhor ia perdoar ele. Mas o que aconteceu? Ele se entristeceu porque ele errou e o inimigo conseguiu trabalhar ali, vendo que ele era um servo de Deus fiel e corajoso, pois foi lá e enfrentou o rei. Então Satanás, ele vai fazer de
tudo. Quanto mais Deus usa você, mais Ele vai trabalhar para poder te derrotar. Por isso que você tem que estar ciente dessas 3 situações. Não escutar o que o outro fala, vigiar, orar ao Senhor se é realmente de Deus, obedecer e pedir perdão. Esses foram os 3 erros que o homem de Deus cometeu. E Deus está falando agora, não cometa isso, já estou te alertando. Amém, irmãos? Esse é o recado que o Senhor tem para nós hoje. Eu vou orar por você. Jesus, pela tua misericórdia, Senhor, peçamos, Pai. Peçamos já perdão, Senhor, se fomos cometer, Senhor, algum erro, Jesus. Pela tua misericórdia, Pai. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Agora vamos dobrar o nosso joelho. Você vai dobrar o teu joelho aí agora e você vai pedir perdão ao Senhor. Você vai pedir perdão todos os dias pelo erro que você fez e você vai dizer, Senhor, eu não vou voltar atrás. Senhor, me ajude, Pai. Pai, me perdoe. Me ajude a vigiar, Senhor. Porque primeiro nós temos que vigiar e depois orar. Então, cuida com as armadilhas de Satanás. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajude, Pai, nos dê visão espiritual para que a gente venha conhecer o laço de Satanás, que Satanás tem feito, Senhor, contra as nossas vidas. Jesus, nos dê discernimento espiritual, Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude, Senhor, a buscar cada vez mais, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para que possamos conhecer, Senhor, os Teus caminhos, Pai. Não deixe, Senhor, que a gente venha se perder. Jesus, pela Tua misericórdia, eu peço por mim e por todos os Teus filhos, em Teu santo nome.